Tudo que nós vimos até agora foi relativo à partícula, ou seja, objetos que não poderiam girar, que não poderiam ter um movimento de rotação. O que a gente vai ver a partir de agora é como é que isso pode funciona, né? Quais são as mudanças que a gente tem quando tratamos com um corpo rígido, ou seja, com um objeto que pode girar, tá? O que nós vimos até o momento? Nós vimos cinemática da partícula, né? Lembrando que é a descrição dos fenômenos, né? Dos movimentos, sem ter preocupação com as causas deles. Depois, nós estudamos as causas desses movimentos, lá com as leis de Newton, mas sempre restrito a partículas. E depois vimos ainda a dinâmica sob a ótica de conservação de energia e trabalho, também com a restrição de estarmos aí tratando de objetos com uma dimensão, né, com uma extensão, é o termo mais técnico usado, que poderia ser desprezada em face de todos os outros movimentos. Tá? Pense no seguinte: quando eu vou estudar o movimento da Terra, pensando na Terra enquanto objeto que pode girar em torno do próprio eixo, ela é um corpo rígido. Mas quando eu penso na Terra, sob a ótica de detectar a trajetória de todos os planetas do sistema solar, eu considero a Terra como partícula. Então, essa questão de quando é corpo rígido e de quando é partícula, ela está associada ao tamanho do movimento, nas demais dimensões envolvidas, e também ao que você quer. Se for importante a rotação do objeto em torno do seu próprio eixo, aí você tem que considerar o objeto extenso. Se você puder desprezar isso, você pode tratá-lo como partícula, tá? Por exemplo, se eu quiser localizar um automóvel em relação à trajetória dele, eu não preciso considerar o automóvel como corpo extenso, eu poderia tratá-lo como partícula, tá? Então, quando usar uma coisa e outra, varia bastante do objetivo no sistema, tá? Bom, então, o que é uma partícula? É um objeto cujas dimensões são desprezíveis. Um corpo extenso é um objeto cujas dimensões não são desprezíveis. E o corpo rígido é um corpo extenso, ou seja, um objeto cujas dimensões não são desprezíveis, mas que não sofre deformações. Então, se eu tenho um objeto que ele gira em torno do próprio eixo e ele mantém a forma dele constante, esse objeto pode ser considerado um corpo rígido. Por exemplo, se eu jogo para o alto uma garrafa PET de água, né, ou refrigerante, algumas garrafas de água são muito flexíveis, elas têm uma variação ali, inclusive, da forma delas. Elas podem ser tratadas como corpo extenso, mas não como corpo rígido, tá? E nós vamos nos concentrar no movimento dos corpos rígidos, né? Que é um corpo extenso que não sofre alterações. Tá? O primeiro ponto interessante é o centro de gravidade. Né? O que seria esse centro de gravidade? Eu preciso saber, quando eu vou analisar um corpo rígido, né? Quando eu vou estudar o movimento de um corpo rígido, onde eu aplico a força-peso desse corpo rígido, que é o chamado centro de gravidade. Por quê? Peguei aqui um exemplo muito familiar para todos nós, nosso corpo, né? Todo mundo sabe que o pé tem uma massa, a perna tem outra massa, né? Tá, e onde que eu coloco o centro de gravidade do corpo humano? Ele está mais ou menos por aqui, dependendo da pessoa, um pouco mais para cima, né? Dependendo da estrutura óssea e muscular, mas ele está mais ou menos por aqui, um pouco mais alto na maioria dos adultos. Observe o seguinte: se você se fizer esse movimento aqui, como desse menino, tá?
Enquanto você mantiver o corpo, o centro de gravidade alto, você vai manter o equilíbrio. Se você baixar isso aqui, provavelmente você vai cair. Tá? Dificilmente você vai conseguir, com a musculatura, manter esse, essa, essa posição aqui, porque você vai gerar uma alavanca difícil de conter. Quando a gente está em pé, apoiado nas duas pernas, como aqui, com os braços abaixados ou com os braços suspensos, né? O centro de gravidade ele está por aqui, ele fica bem equilibrado. Quando a gente fica numa posição como essa aqui, apoiado na cabeça, né? Que sofre várias alterações, né? Todo mundo que consegue ficar nessa posição, que não são todos, tende a ficar com uma vibração aqui. É muito difícil manter, porque é um equilíbrio instável aqui e aqui. Aqui nós estamos com equilíbrio estável. Tá? De uma maneira geral, calcular o centro de gravidade de um corpo não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa bem complexa. Quando esse corpo rígido que a gente vai tratar, ele for feito de material homogêneo e tem uma geometria fácil, como uma placa, um cilindro, um disco, né? De material homogêneo significa que ele tem a mesma densidade, ou seja, um material que eu vou ter pedaço por pedaço dele, né? Se eu dividisse esse objeto em 1 milhão de pedaços, cada milhão de pedaços teria a mesma densidade, eu não tenho variação de densidade no corpo. E quando a geometria dele é fácil, como numa placa, a gente tem aí uma facilidade muito grande em saber onde está o centro de gravidade. Ele é o centro geométrico do corpo. Tá? E quando não for assim, algumas peças, né, têm uma forma um pouco diferente, né, ou tem uma variação, né, de mais de um tipo de material que compõe o corpo, isso faz com que ele tenha uma densidade variável. Aí a gente vai para a definição geral de centro de gravidade, que é esta gracinha aqui. São 3 integrais, uma para cada coordenada x, y e z, né, para localizar onde fica isso. Em geral, quando é necessário fazer o cálculo da integral, é preciso usar algum tipo de artifício, de software para fazer isso, né? Muito usado nas engenharias, a integração por elementos finitos, tá? Poderia ser também por trajetória, mais complicado um pouco, mas quando a gente pega uma peça com um formato muito difícil, fica bem complicado fazer esse cálculo, tá? Nós aqui nessa disciplina vamos tratar com objetos com uma geometria simples e com feito de material homogêneo, tá ok? De maneira que a gente vai poder sempre identificar uma, com facilidade o centro de gravidade. Vamos lá. Torque de uma força. Quando a gente vai girar algum objeto, além de levar em consideração a força que você vai fazer para causar essa rotação, existe uma outra coisa que é o braço de alavanca, é a distância entre o ponto onde vai ocorrer a rotação e onde a força é aplicada. Eu acho que todos vocês já devem ter percebido que quando você tenta trocar, por exemplo, a roda de um automóvel, né, usando aquela chavinha de boca que vem no kit do carro, aquilo é uma desgraça, né? Ela é muito pequena. Por que que ela é muito pequena? Porque ela tem um braço de alavanca curto. Aí você vai num borracheiro, num posto de gasolina, o sujeito vem com um cano, né, uma barra, acopla lá na chave de boca e consegue trocar, né, a roda com muito mais facilidade. O que que ele fez ali? Ele reduziu a força porque ele aumentou o braço de alavanca na hora de fazer o giro, né? Então, se você tenta girar, né, uma chave usando aqui a metade dela, você vai ter que fazer muito mais força do que se usar a outra extremidade. Do mesmo jeito
Se você tenta empurrar uma porta pelo centro dela, você tem muito mais dificuldades do que quando você vai no local onde está a maçaneta, que é onde tem aí o maior braço de alavanca, né? Como é que a gente mede isso? Existe uma grandeza chamada momento de força ou torque de uma força, são sinônimos, tá? Em especial, eu prefiro, ao invés de momento, chamar de torque, e é muito comum usar também a letra grega tau para designar o torque de uma força, tá? O torque de uma força, ele é medido pela força aplicada, pelo braço de alavanca e pelo cosseno do ângulo entre a força. Desculpa, pelo seno do ângulo. Estou escrevendo errado aqui. A gente vai usar o ângulo interno, então, pelo seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? Então, vezes aí o seno do ângulo θ entre os dois vetores. Nesse caso aqui, por exemplo, a força e o braço de alavanca, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho uma força perpendicular ao braço de alavanca, força vezes distância apenas, tá? Tudo bem até aí, gente? Legal. O equilíbrio estático de um corpo rígido, ele é composto não só do equilíbrio de translação, que é o que nós vimos até agora, usando a lei de Newton, né? Soma das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, mas eu também preciso me preocupar com a rotação do corpo rígido, né? Quando eu digo que a soma das forças é zero, né, somo todas as forças que atuam sobre o corpo, e o resultado disso é um vetor nulo, eu tenho equilíbrio de translação. Isso vem da primeira lei de Newton, nós já vimos isso. Mas e a rotação? O que eu preciso garantir para que um corpo não esteja em movimento de rotação? Eu preciso garantir que a soma de todos os torques que atuem sobre esse corpo seja zero, tá? E eu vou fazer com vocês um exemplo disso e depois vou deixar para vocês tentarem até amanhã mais 2 exemplos para a gente ver como é que isso funciona, tá? Olhem só, nesse caso aqui, nós temos uma barra homogênea. Então, tem aqui uma barra de comprimento, uma barra homogênea, AB, de massa 160 kg e de comprimento 4 metros, tá? Essa barra está em equilíbrio estático apoiada aqui, num ponto sem nenhuma solda, sem nenhuma presa, nada. Ela está numa cunha, bem fininho. E eu quero que ela fique assim, reta. Essa barra está sujeita à ação de uma força F1, uma força 2 e o que mais? A força peso da barra, né? Faltou aqui o peso da barra. O peso da barra, ele está lá no centro dela. A gente está considerando essa barra um objeto homogêneo. Então, o peso da barra, ele está aqui a 2 metros de cada extremidade. Quando a gente faz a conta dos torques, a gente precisa sempre escolher um ponto em relação ao qual a gente vai fazer o cálculo. E o mais comum é escolher o ponto em torno do qual o objeto poderia girar se não estivesse em equilíbrio. Conseguem visualizar isso? Tá? Se eu tenho aqui uma força F2 tal que bote o objeto em movimento, ele vai fazer o movimento girando para cá. Se F1 for excessivo, ele pode girar para lá. O que eu quero, nesse caso, é que ele não gire, que ele permaneça assim. Então, observe o seguinte, eu tenho uma tendência a um giro no sentido horário, que é causada por quais forças? Força, peso
e força F2, né? Essas duas forças tendem a fazer o objeto girar para cá, abaixando o lado B e subindo o lado A. Então, aqui, o torque horário é efeito do peso e de F2. Já o torque anti-horário, ele é simplesmente por conta da força F1. O que nós queremos é que os torques horário e anti-horário tenham módulos iguais. Isso daí me garante o quê? Que o objeto não vai entrar em movimento de rotação. Então vamos calcular o torque horário. Olha só, torque horário, braço de alavanca, ó, toda a barra tem 4 metros, o peso fica na metade da barra, então tem 2 metros para cá, 2 metros para lá, mas a gente sabe que aqui já tem então tem 1 metro aqui, mais 1 metro aqui. Então, 1 metro vezes o peso da barra 1.600 newtons, vezes o seno do ângulo entre a barra e o peso, que é 1, né? Seno de 90 graus. Mais, ainda no sentido horário, agora nós temos um braço de alavanca de 3 metros, onde fica aplicada a força F2, que é de 4.500 newtons. Tá? Então, 4.500 newtons também fica com 1 no lugar do seno, porque forma 90 graus. Do outro lado, gerando, né, causando aí um torque anti-horário, nós temos com um braço de alavanca de apenas 1 metro, a força nossa, que também forma 90 graus com a barra. Então, o que que nós temos aqui, fazendo as contas? Que 1.600 mais 13.500, né, ó, 1.600 newtons vezes 1 metro, 4.500 vezes 3 dá 13.500. Isso tem que ser igual a 1 vezes F1. Então, a força F1 tem que ser de 15.100 newtons ou 15,1 kilonewtons de intensidade. Se essa força F1 for maior do que isso, ela vai levantar o ponto B2 e abaixar o ponto A. Se ela for menor, o movimento vai ser no outro sentido. E se ela for de exatamente 15,1 kN, ela vai manter o equilíbrio estático de translação e de rotação. Ou melhor, de rotação. E para garantir que eu tenho equilíbrio de translação, eu precisaria o quê? Garantir que essa base é capaz de aplicar sobre a barra uma força normal que é igual à soma de todas as outras forças. Então, é igual à soma de 15.100 newtons com 600 newtons do peso, 4.500 newtons de F2. Ou seja, a base ali, aquela ponta, né, a cunha, a pontinha da cunha, ela tem que resistir a 15.100, 1.600 mais 4.500 mais. Ela tem que resistir a 21,2 kilonewtons. Ela tem que conseguir aplicar essa força aqui. Se ela não conseguir, isso aqui desmorona, tá? Então, quando eu imponho a condição de equilíbrio estático para rotação e para translação, agora eu estou garantindo que essa estrutura vai ficar estática assim, que ela nem vai se transladar, nem vai, a barra não vai subir nem descer,
e nem vai girar em torno deste ponto aqui, tá ok? Os exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem fazer para a gente fazer amanhã, eles são parecidos. O primeiro envolve 3 massas acopladas numa barra, também homogênea, e o segundo é um pouquinho mais complicado porque os ângulos deixam de ser todos de 90 graus, né? Você passa a ter que analisar o ângulo que a força-peso faz aqui, que a força-peso faz aqui no meio, que esse objeto pendurado traz, e aqui a gente tem uma única haste que vai ter que exercer aí força suficiente para que esse sistema pivotado aqui não gire, tá ok? Dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho uma. É Pode. que você falou que o torque é sentido horário da força-peso. Eu só queria confirmar só por causa que a distância Não, entre S e depende, B. depende de onde o objeto estiver apoiado. Esse objeto está apoiado aqui, certo? Então, tanto a força-peso quanto a força F2, elas tendem a fazer um movimento assim, em torno desse eixo, que é o horário. A força F1 é a única que atua no sentido anti-horário. Agora, se eu deslocasse esse ponto para lá, por exemplo, se ao invés de estar apoiado aqui, ele tivesse apoiado para cá, aí peso e F1 seriam anti-horários e F2 horário. Então, não existe sempre. Depende de onde está o eixo de rotação da estrutura. Entendi. Tá? Se esse objeto tivesse apoiado exatamente no centro dele, a tendência ao giro, né, o torque da força-peso seria zero, porque o braço de alavanca seria zero. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou deixar vocês agora à vontade para fazer esses 2 exercícios que a gente vai corrigir amanhã. Quem quiser fazer offline e retornar amanhã, ok. Quem quiser fazer online também, ok. Eu só vou interromper a gravação, tá?